Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis, vamos continuar nosso catecismo. Nós estamos na questão 82. De quantas espécies é o pecado atual? O pecado atual é de duas espécies, mortal e venial. Questão 83, que é o pecado mortal. O pecado mortal é uma desobediência à lei de Deus em matéria grave, feita com plena advertência e consentimento deliberado. Para ser um pecado mortal, devem-se ter essas três condições: matéria grave, plena advertência e consentimento deliberado. Então, normalmente, quando nós desejamos saber quanto pesa um objeto, nós colocamos em uma balança. E a gente pode dizer que Deus colocou uma espécie de balança em nossos corações. E essa balança seria a nossa consciência, Porque com a nossa consciência, nós pesamos as nossas más ações, ou seja, nós pesamos os nossos pecados. E como isso se faz, Basta refletirmos com seriedade se a gente ofendeu a Deus em coisas graves, ou seja, nós ofendemos a Deus em matéria grave, contra os seus mandamentos ou contra os mandamentos da igreja. Se, além disso, houve a intenção de fazer o mal, se houve, se a pessoa ela premeditou isso, por exemplo, quando uma pessoa ela deseja armar uma cilada, a pessoa, para fazer isso, ela premeditou. Se a consciência ela disser que sim, então, sem dúvida, houve pecado, e pecado mortal. Se a consciência ela diz que não, apesar de tudo isso acontecer, houve-se um pecado venial. Então, a gente tem um exemplo aqui, esses homens com espadas, com esse olhar malicioso, sanguinário, eles estão esperando um senhor que está atrás da porta, e o que eles querem fazer é matar esse senhor. Então, eles esperam. Então, eles sabem perfeitamente o que eles vão fazer. Houve uma decisão também. Eles irão matar esse senhor. E isso eles fazem com pleno consentimento. E a gente sabe, que é expressamente proibido pela lei de Deus matar alguém, sem legítima causa. Então, esses homens, eles estão para cometer um pecado mortal. Quem comete apenas que seja um só pecado mortal, perde a amizade de Deus, perde a sua graça, perde todos os méritos já conquistados. E enquanto a alma, ela está em pecado mortal, nesse estado em que ela merece o inferno, ela não pode adquirir outros méritos com as boas obras. É necessário que ela volte com uma contrição perfeita, com o sacramento da confissão, ao estado de graça, e os méritos passados com a graça na sua alma, quando a alma ela recebe a absolvição ou quando a alma ela tem uma contrição perfeita, todos os méritos perdidos, ela os retoma, Então, a gente tem aqui uma exortação do Senhor, O caminho dos pecadores é calçado de pedras unidas entre si, mas vai dar ao inferno, às trevas e aos tormentos. Questão 84, que é o pecado venial. O pecado venial é uma desobediência à lei de Deus em matéria leve ou matéria grave, mas sem plena advertência ou consentimento.
a gente tem um exemplo dessas crianças que estão fazendo travessuras, né? Que estão roubando esses cachos de uva na chácara de um senhor. Bom, isso é proibido, né? É porque apropriar-se, né, dos bens alheios, né, é proibido pelo sétimo mandamento. Essas crianças não podem fazer isso. Elas estão roubando uvas, né? Eles estão desobedecendo a Deus e, por conta disso, eles estão cometendo um pecado. Mas roubar uvas seria pecado mortal? A resposta é não, porque eles estão tirando apenas alguns cachos, né? Com isso, a matéria é leve, né? E eles cometem um pecado leve. Talvez, né, alguma dessas crianças, elas não tenham conhecido a doutrina da igreja com o catecismo, elas nem sabem, né, que estão fazendo uma ação má. Outros não pensavam em roubar se eles estivessem sozinhos, né? Mas, felizmente, o problema das más companhias, né, os levaram, né, a cometer isso, esse ato mal. Então, em resumo, eles estão fazendo todos um pecado venial. É um pecado leve, mas ainda assim é uma ofensa a Deus, né? Quando a pessoa ela comete um pecado em matéria grave, mas ela não teve a plena advertência e ela não teve o pleno consentimento, por mais que fosse esse pecado em matéria grave, mas sem a plena advertência e sem o pleno consentimento seria um pecado venial. O pecado venial ele não tira a graça de Deus, mas ele diminui, né? Ele enfraquece o fervor da alma, né? E com isso, o pecado venial ele prepara, né, a alma para o pecado mortal. E nós sabemos, né, que há um doloroso purgatório, né, para essas almas que cometem pecados veniais deliberados. E a gente tem uma advertência do Espírito Santo: aquele que despreza as coisas pequenas, pouco a pouco estará caindo em outras maiores. Eclesiástico, capítulo 19, versículo 1. Finalizamos aqui o nosso catecismo. Salve Maria e até mais. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.